Ser capaz de se dar bem consigo mesmo é maravilhoso. A maioria das pessoas sabe o quão difícil é se dar bem com os outros. Mas você já pensou em se dar bem consigo mesmo? Isso é muito difícil. Separe suas percepções psicológicas de si mesmo e verá como está constantemente lutando consigo mesmo. Você não gosta de ninguém ou de nada se não gosta de si mesmo. Se alguém não se dá bem consigo mesmo, como se pode esperar que se dê bem com os outros? Se dar bem consigo mesmo é o ponto mais importante para se dar bem neste mundo. Então, antes de tudo, você deve aprender a realmente se apreciar e amar. Mas quando digo amar a si mesmo, não quero dizer amor pelo seu egoísmo e interesse próprio. É instinto, é claro, no homem salvar a si mesmo diante do perigo. A autopreservação é a lei da vida. Ame a si mesmo, porque você é um filho de Deus com potenciais divinos. É seu amor e preocupação por esse eu potencial que inspira o desdobramento de sua verdadeira natureza da alma. Você não pode fugir de si mesmo, mesmo que voe para longe da civilização até o canto mais distante da terra. É por isso que Deus quer que você se corrija onde está. Algumas pessoas vivem nas piores circunstâncias e são maravilhosas em sua capacidade de se dar bem consigo mesmas. Outras têm todas as oportunidades do mundo, mas não conseguem se dar bem consigo mesmas. Estão constantemente em guerra interior. Você não deve esperar que suas circunstâncias mudem. Se esperar por isso, nunca fará nenhum progresso. Diga a si mesmo: estou bem, apesar do meu ambiente. Se eu quiser meditar, encontrarei uma maneira de meditar, apesar do meu entorno. Se eu quiser estudar para melhorar minha mente, farei isso independentemente das condições externas. Conheci um homem notável na Índia que era versado em 18 idiomas. No entanto, ele era tão pobre que não tinha nem condições de comprar uma lâmpada para ler. Então, ele costumava ir até a esquina e ler sob o poste de luz. Onde há vontade, há um caminho. Não há desculpa de que você não pode se corrigir, apesar de quaisquer condições externas. Você é o único que sabe se pode se dar bem consigo mesmo, pois você se esconde muito habilmente dos outros. É por isso que cabe a você se esforçar todos os dias para descobrir se está em paz consigo mesmo. O mestre Swami Sri Yukteswar costumava dizer: aprenda a se comportar. Nisso reside grande paz interior e felicidade. Quando você aprende a se dar bem consigo mesmo, você saberá como se dar bem com todos. Foi isso que eu aprendi. Foi isso que Jesus demonstrou. Ele podia dizer: Pai, perdoa-os, pois ele havia encontrado essa paz dentro de si mesmo. Sua consciência o ajudará a se dar bem consigo mesmo. Existem várias práticas que são necessárias para saber como se dar bem consigo mesmo. 1. Qualquer pessoa que seja extremamente emocional ou inquieta com maus hábitos nunca pode se dar bem consigo mesma. Se sua consciência lhe diz o tempo todo que você está fazendo algo errado, como diabos você pode esperar se dar bem consigo mesmo? E quando você conhece outras pessoas, você descobrirá que elas não estenderão sua confiança e sua boa vontade para com você, porque uma pessoa que vai contra sua consciência desconfia de si mesma, e isso se reflete em seu caráter. A consciência do homem fala com ele o tempo todo e está constantemente o incitando a mudar e a se comportar corretamente. É verdade, claro, que você pode embotar sua consciência, mas ela não permanecerá embotada para sempre. Se nada mais, as leis do país de alguém perturbarão a complacência daqueles cuja consciência se torna completamente embotada pelo uso indevido do livre-arbítrio. Os criminosos descobrem que seus atos sem consciência não compensaram. Então, sempre ouça sua consciência, a voz do seu eu interior. Ela está lá,
para ajudá-lo a se dar bem consigo mesmo. Equilíbrio, a base certa para a existência de alguém. Em segundo lugar, a equanimidade da mente deve ser praticada. Não importa quais experiências você enfrente na vida, faça isso com uma mente equilibrada. Equilíbrio de mente, equanimidade de disposição traz grande felicidade, não apenas para você, mas para os outros. Isso não significa que você deve ser covarde ou sem entusiasmo. Significa que você deve praticar a calma. É certo aproveitar as coisas boas deste mundo, mas não fique superexcitado por elas. E quando as tristezas vierem, aceite-as corajosamente e pense em como superá-los, em vez de permitir que você fique angustiado e inquieto, perdendo sua calma interior. Algumas pessoas estão sempre inquietas. Apenas algumas são, na maioria das vezes, calmas e equilibradas, independentemente das circunstâncias. Mas a uniformidade deve permanecer constante para que possa servir como base para sua existência. Foi isso que Swami Shankara II ensinou. Seja sempre de mente equilibrada, se quiser que o Senhor, de mente equilibrada, adorne o altar de sua alma. Sem essa mente equilibrada, nunca se pode encontrar Deus. Quando os entendermos, saberemos como padronizar nossas vidas de forma semelhante. Pensamento profundo, um corredor para Deus e percepção intuitiva. O próximo ponto para se dar bem consigo mesmo é o controle de seus pensamentos. Aprenda a praticar o pensamento profundo. Aprenda a arte da concentração, para que quando você colocar sua mente em um pensamento específico, sua atenção não fique inquieta, pulando de uma ideia para outra. A maioria das pessoas vive na superfície da vida, mas é mergulhando em alto mar, no oceano do pensamento, que você recebe as pérolas do conhecimento. Os pensadores profundos são pessoas felizes, porque podem se afastar mentalmente das perturbações de seu ambiente. A pessoa média não tem escapatória. Ele está sempre vivendo na superfície, como o peixe que é facilmente capturado pelo pescador. Pela prática, cultive o hábito do pensamento profundo. Pegue um problema difícil e pondere sobre ele. Pense o mais profundamente possível sobre esse assunto. Se você for fundo o suficiente, uma solução surgirá, e nessa profundidade interior, uma sensação de paz tomará conta de sua alma. Por quê? Porque em todo estado de pensamento profundo, há um corredor para o reino de Deus. Sem pensamento profundo, concentração da mente, nunca se encontrará o caminho para Deus. Mesmo pensadores profundos, que não conhecem Deus, são, no entanto, felizes consigo mesmos, porque fizeram uma incursão profunda na percepção intuitiva e em Deus, sem fazê-lo conscientemente. Aqueles que são capazes de pensar muito profundamente sobre diferentes assuntos, mas não se conectam conscientemente com Deus, podem falhar na percepção divina, porque se tornaram retrógrados em seus pensamentos. Ninguém pode encontrar Deus sem buscá-lo conscientemente. Mas pensadores profundos estão pelo menos mais próximos de Deus do que aqueles que vivem superficialmente na ignorância. Não há pecado maior do que a ignorância. É por isso que eu digo, não passe seu tempo na ociosidade. Faça algo útil na vida, algo que valha a pena, construtivo, que aprofundará e ampliará sua consciência. E você estará mais perto de Deus. Aqueles que pensam profundamente se dão melhor consigo mesmos e com os outros, por causa de sua habilidade de explorar as profundezas do pensamento. Eles sabem como agir quando confrontados com uma circunstância difícil. O pensamento profundo é uma preparação mental pela qual você pode superar as circunstâncias de uma forma divina. Junto com o pensamento profundo, você tem que desenvolver o senso comum. Isto é, senso que é comum a todos, um senso intuitivo. Bem, meu marido estava muito doente, então comecei a pensar muito profundamente sobre isso.
E quando eu tinha concluído meu pensamento profundo e, decidido, chamar o médico, meu marido tinha falecido. Esse tipo de pensamento não é útil. É preciso usar o senso comum. É essencial que você saiba como colocar seu pensamento profundo em ação. E ninguém pode lhe ensinar o senso comum. É um sentimento intuitivo que prontamente lhe diz o que fazer. O senso comum está presente em cada alma, mas muito poucas pessoas sabem como desenvolver sua habilidade de explorar essa fonte de discriminação. Você precisa cultivar esse poder pelo qual você pode descobrir o curso certo de ação em qualquer situação. Controle os desejos e o hábito de perder tempo. Por fim, para se dar bem consigo mesmo, você deve controlar os desejos. A chamada alegria significa queimar todas as velas de uma vez. Ninguém tem que castigar essas pessoas. Elas se punem por seus excessos que criam nervosismo, raiva e mau humor. Eles não têm alegria em nada porque são controlados por seus sentidos insaciáveis. Enquanto aprende a se dar bem consigo mesmo, você também deve praticar a arte de se dar bem com os outros. Uma arte ótima, mas difícil. Comece em sua própria casa com as pessoas com quem você mora. Há um ditado, um anjo de rua e um demônio doméstico. Se você aprender a se dar bem com aqueles em sua própria casa, estará melhor equipado para se dar bem com o resto do mundo. Você precisa corrigir seu próprio comportamento e atitude. Se em vez disso, tentar escapar daqueles que o irritam, seu temperamento e paixões, no entanto, se apegarão a você. Onde quer que você vá, continuará a ter dificuldades. Por que não curar suas dificuldades aqui e agora?